Bom dia a todos, senhores conselheiros, doutor Antônio Roque Cittadini, nosso decano, conselheiro doutor Valdenir Antônio Polizelli, doutor Denis Vedva Gomes, que é o representante da Procuradoria da Fazenda, nosso procurador-geral, doutor Rafael Nelber Demarque Costa, muito nos honra tê-lo aqui mais uma vez na nossa sessão de Câmara, senhor secretário-geral, senhores funcionários, advogados, demais presentes. Sobre a mesa, ata da 16ª sessão ordinária, realizada em 7 de junho de 2016, para discussão e votação. Não havendo objeção, vou dá-la como lida e aprovada. Aprovada. A presidência oferece a palavra a quem dela queira fazer uso. Não havendo consulta o doutor Rafael, representante do Ministério Público de Contas, se requer vista antecipada ou deseja produzir sustentação oral em algum dos processos constantes na pauta de julgamento, seja na esfera estadual ou na esfera municipal. Excelência, por hora não há interesse de sustentação do Ministério Público. Não havendo interesse, passo ao relato sobre a minha relatoria da sessão estadual. Sobre a mesa, pedido de sustentação oral, consulto os senhores conselheiros da oportunidade de alterarmos a nossa pauta, dando oportunidade ao defensor do item 8. Havendo a concordância, passamos ao item 8 de minha relatoria. Eu convido o doutor Rafael César dos Santos, que fará a defesa pela Prefeitura de Guararema, no item 8. Cumprimento o doutor Rafael e passo ao breve relatório. O item 8 versa a respeito de comprovação da aplicação de recursos públicos transferidos no exercício de 2009 pela Secretaria da Educação à Prefeitura de Guararema, em decorrência de convênio celebrado para a manutenção do programa de transporte de alunos da rede estadual de ensino, residentes em locais fora da área de abrangência da escola onde estão matriculados. A instrução dos autos apontou a fiscalização que do total repassado houve a comprovação de despesas de cerca de R$149 mil e a devolução de aproximadamente R$186 mil, faltando, portanto, a comprovação da devolução da diferença de R$ 611.340,62. A instrução é desfavorável. Esse é o breve relatório. Ouço com atenção, ilustre advogado. Obrigado. Excelentíssimo conselheiro Sidney Beraldo, presidente desta Egrégia Câmara e também relator do feito. Excelentíssimo conselheiro Antônio Roque Cittadini, excelentíssimo conselheiro substituto Valdenir Polizelli, membro do Ministério Público de Contas, doutor secretário diretor-geral, aos ilustres servidores desta casa e aos presentes, meu bom dia. Como dito, o que está em análise nesse processo é a prestação de contas dos recursos repassados pela Secretaria de Estado da Educação à Prefeitura Municipal de Guararema para a realização do serviço de transporte escolar no primeiro semestre de 2009. O convênio original foi assinado em 30 de junho de 2004 e foi sendo aditado nos exercícios posteriores em razão do caráter continuado do serviço. Neste momento, é o termo de aditamento assinado em fevereiro de 2009 para o primeiro semestre de 2009. Muito bem. Segundo o termo de aditamento, o Estado deveria apresentar repassar um valor de pouco mais de 940 mil, com uma contrapartida municipal de 667 mil reais. Sendo o objetivo o transporte de alunos do primeiro semestre, é de se esperar que o Estado repassasse ou mês a mês, ou tudo de uma vez no começo do exercício, para que o município fosse agregando sua contrapartida e administrasse o transporte escolar.
Mas, como consta dos próprios autos, pela prestação de contas que a Secretaria de Estado fez, nas folhas 2 a 8, os repasses só foram transferidos à conta vinculada do convênio em junho de 2009, ou seja, no final do primeiro semestre, quando todo o transporte escolar de fevereiro, março, junho, fevereiro, março, abril, maio e até 12 de junho, quando veio a primeira parcela, todo esse período foi custeado com recursos do município. Então, foi em razão disso que a prestação de contas da Prefeitura apresentada foi dividida em 2 setores. Um com notas do primeiro semestre de 2009 e um com notas do segundo semestre. Essas notas do segundo semestre que foram as rejeitadas pela instrução, pelos órgãos técnicos desta Casa, a Fiscalização e a TJ, como não comprovação de aplicação dos valores. Quando se chega ao segundo semestre de 2009, as partes firmaram um novo ajuste para continuar o transporte escolar. Só que também, no segundo semestre, houve atraso no repasse. A primeira parcela de repasse para transporte de alunos da rede estadual no segundo semestre de 2009 só veio a ser depositada na conta vinculada do convênio em setembro. Então, no final do primeiro semestre, tem o seguinte cenário. O transporte do primeiro, todo custeado com recursos do município. O transporte do segundo semestre, sem repasse para acontecer. E a existência de saldo desses recursos do primeiro semestre na conta vinculada, que deveriam ser compensados, porque a Prefeitura custeou o primeiro semestre praticamente sozinha, só uma nota ou duas do finalzinho do primeiro semestre que conseguiram ser pagas com esses repasses. Se fizermos a proporção, pelo termo de aditamento, o Estado deveria arcar com 58,5%, mais ou menos, de investimento no transporte, e a contrapartida do município representaria 41,5%. Só que, no final, o transporte do primeiro semestre foi todo praticamente custeado com recurso do município, que deveria compensar isso. Então, essas notas do segundo semestre somente foram custeadas com recursos do primeiro, por quê? Não havia o repasse do segundo semestre e havia um crédito, entre aspas, aí, da Prefeitura em relação ao Estado. Tanto é que, a partir do momento em que os repasses do segundo semestre chegam à conta vinculada da Prefeitura, a partir desse momento para frente, são pagas as notas com repasses do segundo semestre, não com repasses do primeiro. Fazendo um consolidado, ao fazer o consolidado, tem-se o seguinte: de investimento municipal, foram 476, pouco mais de 476 mil, representando 38% mais ou menos de aplicação, e de uso estadual, 697 mil, representando mais ou menos 61% de aplicação. Então, o que a Prefeitura deseja neste momento? Que o Tribunal considere uma situação de fato, que é, mesmo com atraso no primeiro semestre, mesmo com atraso no segundo semestre, todo o transporte escolar de alunos da rede estadual foi prestado a custo da Prefeitura irregularmente. Essa administração de recursos, esta realocação, serviu somente para compensar um desfavor que a Prefeitura sentiu no primeiro semestre, mas todo o serviço foi prestado e a verba foi aplicada no objeto. O que a Prefeitura propõe? Que esses cálculos sejam acolhidos por esta Corte, porque a restituição de R$611 mil representa enriquecimento sem causa para o Estado, que, além de atrasar os seus repasses, teve o serviço prestado de uma obrigação que era sua. Então, o que se requer é o acolhimento desses cálculos com o seguinte: a Prefeitura se propõe por meio do cálculo consolidado, fazer a devolução do residual do Estado e, ao fazer a devolução do residual do Estado, quitar os repasses e ainda, para compensar a mesma proporção original do convênio, porque a proporção original do convênio era 51,5% para o Estado, 49,5%, acho que é para a Prefeitura. A Prefeitura também se propõe a restituir uma parte desse valor para chegar à mesma proporção do convênio original, para que a pena de devolução não prevaleça, porque não dá para existir um serviço prestado
com atraso no repasse do Estado, todo custeado pelo município, ele ainda tem que devolver R$ 611 mil. Esclareço a Vossa Excelência que todos esses cálculos foram preparados pela Prefeitura nos últimos dias. Em razão disso, o memorial protocolado deve chegar no gabinete de Vossa Excelência em seguida. Então, o que se requer é o acolhimento desses cálculos para que a Prefeitura possa restituir o que for devido, evidentemente corrigido, e sanar as irregularidades para aprovação da prestação de contas. É o que se requer, Excelência. Obrigado. Em cumprimento do Dr. Rafael, para a defesa, que traz informações bastante importantes e relevantes, portanto, eu retiro de pauta para analisar os memoriais também apresentados. Voltamos ao início da pauta. Eu já inicio retirando de pauta os itens 1 a 5, com retorno ao gabinete. O item 6 trata de contrato celebrado com dispensa de licitação entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologias Espaciais, FUNCAT, para serviço de mapeamento ambiental por meio de imagens e sensoriamento remoto. Trata também de termo de rescisão de contrato. A instrução é dividida. Acompanha o SDG por entender não preenchidos, no caso, os pressupostos autorizadores da contratação direta com fundamento no inciso 13 do artigo 24 da Lei de Licitações. Voto, portanto, pela irregularidade da dispensa de licitação e do contrato e pelo conhecimento do termo de rescisão. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 7. Refere-se a contrato precedido de concorrência celebrado entre a Artesp e o consórcio CPM Braxis Deloitte, que teve por objeto o fornecimento de uma solução integrada de gestão empresarial de mercado. Refere-se ainda a termo modificativo que retificou a composição do consórcio. Relatório e voto previamente disponibilizados. Entendo que não restou configurada a violação à súmula 22, uma vez que os atestados apresentados para a pontuação são distintos daqueles fornecidos para a qualificação técnica, podendo as demais falhas ser conduzidas ao campo das advertências. Diante do exposto, voto pela regularidade da licitação e do contrato e pelo conhecimento do termo modificativo, sem prejuízo das advertências anotadas. Senhor presidente, apenas para... eu não entendi se o contrato ele é de consultoria ou de auditoria. Se ele for de consultoria, fica uma questão problemática, porque entre as empresas que estão citadas, uma empresa é de auditoria. E há uma regra, infelizmente não é lei, mas é uma regra assumida pelo mercado, Bolsa de Valores, que a empresa que faz consultoria não pode fazer auditoria. E a empresa que faz auditoria não pode fazer consultoria. Que, aliás, é razoável. Essa medida é uma medida que tem no mundo inteiro. Então, eu não entendi o que é exatamente a contratação. Porque se ela for uma contratação de consultoria, a Deloitte não pode estar no meio. Ou não deveria estar. Se ela for de auditoria, as outras são empresas de consultoria. Então, eu confesso que eu não consegui captar bem exatamente o que é uma coisa e o que é outra. Eu também tenho a impressão que Vossa Excelência deve estar com a mesma dúvida minha. Não, na verdade, porque é um palavrório. O objeto é o fornecimento de uma solução integrada empresarial. Eu imagino que, ao oferecer a integrar a solução,
tenha também aí uma consultoria, né, Pois é. para verificar qual a melhor solução. Eu tenho a impressão, não sei, eu tenho a impressão que foi usado esse palavreado todo sofisticado, solução de gestão, ou ERB, Enterprise Resolution Plano, que é uma coisa... Está aparecendo um advogado na minha cidade, o Teodorinho, que era um grande... Ele não era advogado, ele era, naquela época, ele era prático. E naquela época podia advogar prático. E ele tinha um livro de citações latinas que ele punha sempre no início de qualquer petição dele. Eu tenho grande estima pelo Teodorinho, mas eu tenho a impressão de que ele não tinha a menor noção daquela citação com o conjunto da petição que ele fazia. Ele botava uma citação em latim, né? Asno, asino, fricat. E aí ele não botava a tradução, quem quisesse que fosse procurar aprender latim. Essa coisa aqui é um pouco, é inglês, mas é um pouco isso. Agora... É o chamado doc flow, né? Se for consultoria, não é adequado que tenha uma empresa de auditoria junto. Agora, se for auditoria, ficam só com as empresas de auditoria. Não sei se é possível Vamos saber... checar isso. Eu retiro de pauta com retorno automático para... Se não quiser, se quiser pode checar, ainda na mesma sessão, para não ficar, Vossa Excelência não ficar me acusando que eu estou dando muito trabalho. Não, então fica para a próxima sessão. sessão. O retorno automático não cria nenhum problema e é o tempo para realmente avaliarmos esta observação que acho relevante. Item 9, em exame, prestação de contas dos recursos repassados no exercício 2009 pela Secretaria da Saúde, a Organização Social da Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, para a gestão e execução de serviços de saúde do AME de Araçatuba. Nos termos do voto previamente disponibilizado, considero que as falhas apontadas, ainda que imponham recomendações, a origem não comprometeram a execução das atividades conveniadas, não tendo sido apontado desvio de finalidade ou uma versação dos recursos públicos. Assim, voto pela regularidade da prestação de contas em exame com as recomendações assinaladas. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Retiro de pauta também os itens 10 e 11, com retorno ao gabinete. Passo a palavra ao conselheiro Antônio Roque Cittadini para relatar os itens a seu encargo, 12 a 18. O item 12 da pauta trata-se de contrato do Tribunal de Justiça e a Prodesp. Quero consignar que, após o resultado dos autos, entendi pertinente forem deferidos em julgamentos de mérito a dispensa de licitação. Conforme a instrução, o meu voto vai pela regularidade da dispensa do contrato e dos termos aditivos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 13 da pauta trata-se de contrato firmado pela MTU e o consórcio VLT Baixada, tendo por objeto a execução de obras, complementamento de obra bruta, obra de arte, edificações, acabamentos, etc., do trecho VLT de São Vicente, Barreiros, São Vicente. A matéria vem sofrendo uma longa instrução e eu encaminhei a Vossa Excelência os relatórios da auditoria. Eu passo ao meu voto. Nas últimas 2 sessões, retirei o presente processo para analisar os memoriais que foram encaminhados pela MTU e o consórcio expresso VLT, Baixada Santista. Após analisar as razões nele contidas, pude verificar que nada de novo foi acrescentado, rememorando-se o que consta na instrução. Na instrução, acolho os apontamentos lançados pela fiscalização,
pela assessoria técnica e pela chefia de ATJ, no sentido de que as razões apresentadas pela defesa foram insuficientes para regularizar a matéria. No caso concreto, conforme o apontado pela fiscalização, os aditivos 1 e 2 estão irregulares, considerando que o trecho aditado do primeiro e segundo ao contrato, relativo ao quilômetro 9,5 ao 20, da via permanente 1 Norte até o Pátio Porto, é uma obra absolutamente nova, estranha ao escopo da concorrência e do lote 1 da pré-qualificação. Informou que esse trecho complementar estava inserido em outro lote. Ainda com relação aos aditivos, conforme demonstrado, verificou-se que o limite legal estabelecido para acréscimo havia sido extrapolado já no termo aditivo número 2, onde alcançou o acumulado de 46,26. Os acréscimos de quantitativos contratuais ultrapassaram o limite permitido, contrapondo-se o estabelecido no artigo 65.2 da 8666. Observa ainda que nos atos em apreço houve uma configuração de orçamento defasado, porque a data da pesquisa de preço e a publicação do edital é de janeiro, julho de 12, e a proposta vencedora é de abril de 1913, situação que compromete a própria lisura do torneio e contraria a jurisprudência desse tribunal. Por fim, acolho a manifestação de ATJ, chefia, uma vez que, diante de tantas alterações, acréscimos e supressões, ausência de dados reais na elaboração do próprio projeto básico, da prorrogação de prazo, o meu voto é no sentido da irregularidade da licitação e dos termos aditivos de cálculos em exame, aplicando-se o disposto na 709.15.27 e o prazo de 60 dias para informar ao tribunal das providências adotadas. É esse meu voto. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 14, aqui trata-se de contrato firmado pelo DETRAN e DETRAN de Bauru. Ele foi deferido, entendi que a concorrência e o contrato e os termos deveriam ser julgados e meu voto acompanha pela regularidade do contrato e dos termos aditivos em exame. Regular. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Também é regular o item 15 e 16, contrato de gestão e prestação de saúde da Secretaria da Saúde e Associação Lar São Francisco na Providência de Deus. São vários aditivos, foi analisado pelos órgãos da Casa e meu voto é no sentido da regularidade dos termos, bem como da prestação de contas, quitando seus responsáveis. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, o 17, esse não, é uma prestação de contas da Fundação Casa e o Centro Social São José da Paróquia do Divino Espírito Santo. Olha, São José e Divino Espírito Santo, e está irregular. Das regularidades apontadas, não puderam ser afastadas impropriedades referentes à comprovação de gastos, eis que for inadequada a quilometragem apurada de 18 mil quilômetros por mês, ou seja, 6 veículos rodando uma média de 100 quilômetros por dia. O que não é razoável e descaracteriza o gasto da finalidade do convênio. Restando, olha, esses carros aqui tá bom, hein? 100 quilômetros por dia. E descaracteriza a gestão do convênio. Dessa forma, meu voto acompanha pela desaprovação, letra B da artigo 33.13, Lei Complementar 09, e a devolução devidamente corrigida dos valores apontados de R$ 431 mil. E suspensão até que devolva. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O Espírito Santo não está ajudando muito. Nem São José, viu? Que era tão trabalhador. Artigo 18. Secretaria Estadual de Planejamento
e a Prefeitura de Sorocaba. As falhas foram esclarecidas e o meu voto é pela aprovação das contas com a consequente quitação dos responsáveis. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Passo a palavra ao conselheiro auditor Valdenir Antônio Polizelli para relatar os itens a seu encargo, itens 19 a 24. Senhor presidente, doutor Beraldo, senhor conselheiro, doutor Roque, doutor Rafael, procurador-geral do Ministério Público de Contas, doutor Denis, procurador da Fazenda Estadual, demais presentes. Eu vou relatar em conjunto os itens 19 a 23, todos pela regularidade. O item 19 traz de licitação em contrato celebrado entre a Sabesp e Solutions Tecnologia Limitada para aquisição de equipamentos de rede Cisco System. A TJ, chefia e PFE, pela regularidade. 24 termos de aditamento e 4 apostilas relativas entre o Tribunal de Justiça e a Imprensa Oficial do Estado. A dispensa de licitação e o ajuste inicial já recebeu a chancela de regularidade deste tribunal. PFE pela regularidade. 21, contrato da Companhia Paulista de Trânsito Metropolitano, CPTM, e CETEPLA, Tecnometal Engenharia, a prestação de serviços técnicos de engenharia, arquitetura e meio ambiente. 22 e 23, termo de ratificação e da execução contratual de ajustes celebrados pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação, a FDE, com a gráfica e editora Posigraf, e que objetivaram a aquisição de serviços de impressão, acabamento, embalagem e expedição de cadernos de atividade do aluno. PFE pela regularidade. Os atos em exame estão em condições de receber a aprovação dessa Corte, por isso acompanho os órgãos pré-opinantes e voto pela regularidade de todos os atos em exame e pelo conhecimento da execução contratual da CPTM. Como eu voto, excelência? Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 24, a prestação de contas de recursos repassados do ano 2011 pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional ao município de Franca, objetivando a construção de avenida com 2 pistas para acesso ao aeroporto estadual na cidade de Franca. A TJ, sob enfoque econômico-financeiro, opinou pela regularidade da prestação de contas, com o endosso de sua chefia. PFE assentiu. Acompanha os órgãos técnicos e voto pela regularidade da prestação de contas, exercício 2011, dando-se quitação aos responsáveis. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Terminada a sessão estadual, agradeço a participação do senhor Procurador da Fazenda, doutor Denis Vedova Gomes, e passo a relatar os processos da sessão municipal ao meu encargo. Antes, porém, consulto também os senhores conselheiros, oportunidade de alterar a nossa pauta, já que temos um pedido de sustentação oral, o item 54. Havendo acordo, então convido o senhor ex-prefeito, o advogado Luciano César de Toledo, representando o ex-prefeito, o senhor Rui Pereira de Souza. Relatoria do doutor Roque Cittadini. Cumprimento o ilustre advogado e passo a palavra ao conselheiro Antônio Roque Cittadini. O item 54 é Prefeitura de Anhembi e a contratada é Castellucci, Figueiredo e Advogados. O objetivo é prestação de serviços técnicos e assessoria tributária, jurídica e administrativa. Essa matéria é muito conhecida e eu ouço o senhor advogado sobre essa contratação de Anhembi. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiro relator, representantes do Ministério Público de Contas, senhoras e senhores, colegas advogados, primeiro quero agradecer ao conselheiro relator a paciência de me ouvir. Senhores conselheiros, a matéria é recorrente nesta corte, principalmente nos últimos 2 anos, porque o escritório Castellucci Figueiredo, em inúmeros contratos com os municípios paulistas, visando a compensação previdenciária. Em exame, nesse caso,
Trata-se do contrato de inexigibilidade da licitação e o contrato 98/2011. A gente tem que o ponto central do exame é realmente a questão voltada à compensação previdenciária e o item da remuneração, que é êxito dessa remuneração. O contrato levado a efeito no exercício 2011 e alguns meses de 2012, tão logo o ex-prefeito da ocasião tomou conhecimento, até através da auditoria do Tribunal de Contas, sobre as possibilidades de questionamento sobre o contrato, ele suspendeu a contratação, já em operação, e não mais retomou a prestação de serviço. No caso, senhores conselheiros, eu gostaria de trazer à discussão que a questão da contratação de serviços advocatícios através do Instituto da Inexigibilidade é um tema recorrente, inclusive nesta Corte, já discutido anteriormente, inclusive com aprovações em outros TCs, que eu cito na defesa, inclusive nos memoriais apresentados ao relator, e também encontra-se em discussão junto ao Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, através do agravo 791/811, cujo relator é o ministro Dias Toffoli. Ele, em seu voto para a repercussão geral, peço vênia para fazer a leitura, ele fala que a questão posta apresenta densidade constitucional e extrapola os interesses subjetivos das partes, sendo relevante para todas as esferas da administração pública, que pode deparar-se com situações que demandem a celebração de contratos de prestação de serviços e que poderão, depois estabelecida por esse Supremo Tribunal Federal, a exata compreensão dos comandos constitucionais em debate nesses autos. Agir com maior segurança, evitando a celebração de avenças passíveis de anulação, bem como sujeitas à imposição de graves sanções para aqueles que tomarem parte em tal tipo de contratação. Anote-se, por fim, que o presente agravo de instrumento é um feito representativo da controvérsia aqui suscitada e que o reconhecimento da relevância do tema constitucional aqui deduzido possibilitará que o plenário desse Supremo Tribunal promova o julgamento da matéria sob a égide do Instituto da Repercussão Geral, com todos os benefícios daí decorrentes. Podemos notar que do voto do ministro Dias Toffoli, sabe-se que a discussão não é pacífica nos tribunais, mas que a contratação de serviço advocatício, pela singularidade do serviço, tem sido, nas instâncias inferiores, matéria já aprovada. No caso de Anhembi, o escritório Castellucci, além de proceder os serviços da compensação previdenciária, ele também propôs a competente ação declaratória, e é importante, eu trago aos autos, de que já em sede de apelação o município tem sido vencedor, de forma parcial, naquilo que pretende, da não incidência de verbas previdenciárias sobre algumas verbas da folha de pagamento. E a autarquia, que está demandando com o município, tem tentado outros instrumentos de recursos que não têm sido reconhecidos pelo Tribunal Regional Federal, que ainda está em curso. Vale mencionar, senhores conselheiros, que a tese da compensação previdenciária, mesmo que de forma administrativa, ela traz um ganho para o município, porque não haverá mais a incidência, após essa discussão judicial, da incidência de contribuições previdenciárias nessas verbas, o que, a longo prazo, trará um grande benefício ao município. Então, senhores conselheiros, eu quero lembrar, inclusive, que no ano 2014, esta Corte, ao analisar o TC 800.070/488/08 da Prefeitura de Guararema, julgou um contrato da contratação de escritório de advocacia, também sob remuneração de êxito, o TC em questão tratava-se de recuperação de royalties, lá da Prefeitura de Guararema. Dentre outros que eu cito aí
nos memoriais. Então, o que se pede é que se julgue o contrato da Prefeitura de Anhembi com o escritório Castellucci regular, até porque eu mesmo trouxe vantagens e nenhum prejuízo ao erário, e até porque, apesar da relação das últimas decisões dessa Corte em relação aos contratos da Castellucci ter sido sedimentada pela sua irregularidade, vejo que a questão tributária é uma questão ainda afeta aos municípios, que não possui estrutura suficiente para a demanda. O município de Anhembi tem pouco mais de 8.000 habitantes, possui hoje, a partir de 2014 e antes não, apenas um procurador jurídico. Até então, a assessoria jurídica era realizada por contratos terceirizados e que não possui na sua estrutura profissionais do direito habilitados e com conhecimento tributário suficiente para implementar essa matéria. Então, o que se pede realmente que julgue regular, não concordando, peço vênia, com a manifestação de que trata-se de um serviço corriqueiro na área do direito. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhores conselheiros. Devolvo a palavra. Eu cumprimento o nobre defensor de Anhembi, do contrato, e separo as duas questões que foram colocadas na defesa. A primeira, com relação à contratação de advogados, de escritório de advocacia. Essa matéria está, como diz muito bem o senhor advogado, pendente de uma decisão do Supremo Tribunal que pode sair daqui 1 mês, 3 meses ou 30 anos. Não dá exatamente para saber exatamente quando se definirá essa questão. De qualquer forma, eu tenho uma posição, o nobre advogado deve conhecer, segura de que é possível contratar escritório de advocacia pela administração pública. Eu não advogo essa síndrome que tudo tem que ser feito pelo servidor público e aí será melhor para a administração pública. Este é um vírus que está em todas as áreas da administração, de que tudo tem que ser feito por um servidor direto da administração. Isso, comprovadamente, é uma visão meramente corporativa de querer assegurar cada vez mais poder para os funcionários públicos, mesmo em situações onde a iniciativa privada atende muito. Olha, nós temos aí milhares de advogados, eu quase até digo milhões, em advogados, faculdades, e não há por que querer, como que é o Ministério Público, isso é uma briga do Ministério Público, que quer que seja administração direta. Quando eles advogavam, eles não queriam, viu? Depois da Constituição de 88, como acabou com isso, aí viraram tudo contra, mas antes tem gente brigando até agora para membro do Ministério Público continuar advogando, como é o caso do pessoal do Rio de Janeiro. Mas não é o caso aqui de São Paulo, que nunca puderam advogar. Mas no caso dos outros estados, advogavam. Então, virou uma febre contra a contratação de advogados. Não há menor sentido. A administração pode muito bem contratar uma causa para ser defendida. E eu sempre defendi acho que essa posição é muito lógica, não há motivo para ser diferente. Bom, mas vamos esperar lá que seja definido essa repercussão geral, porque tem alguns tribunais que têm dado de forma contrária. A outra questão é a questão previdenciária resolvida por essa empresa. Essa empresa não foi exatamente contratada para fazer um serviço de advocacia clássico. Ela foi contratada para fazer lá essa questão da Previdência. Eu vou retirar o processo de pauta,
porque o seu advogado disse que, tão logo foi informado, eles cancelaram esse contrato. E vou me inteirar bem da situação, se houver, mas desde já digo que não é a mesma questão. Contratar um serviço de advocacia e contratar um serviço administrativo de previdência, de cálculo previdenciário e tal, não são a mesma coisa. Mas, de qualquer forma, eu vou retirar e vou me cientificar do que foi colocado, aliás, bem colocado pelo nobre defensor. Eu retiro, portanto, de pauta e retorno ao gabinete. Retirado de pauta, eu cumprimento mais uma vez o doutor Luciano, agradeço e volto à nossa pauta municipal, o item 25, sobre minha relatoria, que eu relato em conjunto o item 25 e 26, que cuida de contrato precedido de pregão presencial celebrado entre a Prefeitura de Vinhedo e a empresa BIC Benefícios Limitada para fornecimento de cartões eletrônicos para aquisição de gêneros alimentícios de higiene pessoal e de limpeza. Cuida também de termos de aditamento que prorrogaram o prazo de vigência do contrato, de termo aditivo que concedeu reequilíbrio econômico-financeiro e do acompanhamento da execução contratual. O item 26 versa sobre contrato precedido de pregão presencial e de termos aditivos celebrados entre a Empresa Municipal de Processamento de Dados de São José do Rio Preto, a EMPRO, e a Cinsoline, Gestão de Negócio Limitada, para a utilização do Sistema Integrado de Gestão da Saúde Pública. Nos termos dos relatórios e votos previamente disponibilizados, entendo que ambos os casos comportam decisão favorável. Eu voto pela regularidade da licitação, dos contratos e dos termos aditivos em exame. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Relato em conjunto os itens 27 e 28. Referidos itens dizem respeito a pregão presencial para registro de preços de serviços gerais de manutenção, adequação, reforma e adaptação de prédios públicos e locados pela administração, respectiva ata e notas de empenho emitidas pela Prefeitura de Jaguariúna, a favor de Logic Engenharia Construção Limitada. Diz respeito à representação formulada por Luxor Engenharia, Construções e Pavimentação Limitada, noticiando possíveis irregularidades no edital e nas notas de empenho. No item 28. A instrução dividida, a utilização de registro de preço não se mostra adequada, já que nos serviços contratados englobam movimento de terra, drenagem do terreno, infraestrutura e superestrutura, demonstrando o elevado valor da ata de que se tratava de serviço de baixa complexidade. Acompanho a chefia da TJ e SDG e voto pela irregularidade da licitação, da ata de registro de preços e das notas de empenho, com aplicação de multa ao responsável de 300 UFESPs. Votos estão em discussão, em votação, aprovados. Item 29. Diz respeito a 4 termos aditivos a contrato celebrado entre a Prefeitura, a Instância Turística de Ribeirão Pires e o Centro de Emergências Médicas, SC Limitada, para a prestação de serviços médicos, contrato esse julgado irregular por esta Corte. Por aplicação do princípio da assessoriedade, voto pela irregularidade dos termos aditivos em exame. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 30.
Em exame, contrato celebrado com dispensa de licitação entre a Prefeitura de Sales e a Associação Energia Vital para a prestação de serviços médicos da Unidade Mista de Saúde de Sales. Muito embora entenda que a alegação de situação de emergência possa ser aceita, restaram sem justificativa a escolha da entidade e o preço ajustado, principalmente diante do apurado pela fiscalização de que o custo da hora trabalhada no contrato anterior era de R$ 77,50, enquanto no hora examinado era de R$ 118,95. Diante do exposto, voto pela irregularidade da dispensa de licitação, do contrato e da execução contratual, e pelo conhecimento do termo de distrato com aplicação ao responsável de multa de 160 UFESPs. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 31 a 33. Cuidam das contas das câmaras municipais de Pilar do Sul e Estrela do Norte, referente ao exercício 2014, e de Cândido Rodrigues, relativas ao exercício de 2013. A instrução é favorável com relação às câmaras municipais de Pilar do Sul e de Estrela do Norte, e desfavorável no que respeita a de Cândido Rodrigues, em razão de acúmulo ilegal de subsídios e vencimentos pagos ao chefe do Legislativo. A esse respeito, entretanto, comprovou a defesa que o horário de trabalho do responsável, como encarregado do setor de esportes da Prefeitura, abrange o período de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 17 horas. E que não se mostra incompatível com o expediente a ser cumprido pelo presidente do Legislativo, já que as sessões ordinárias são realizadas apenas uma vez por mês e no período noturno. Diante do exposto, e sem prejuízo do alerta e das advertências assinaladas, voto pela regularidade das contas em exame, com a quitação dos responsáveis. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Item 34. Item 34 versa sobre as contas da Câmara Municipal de Laranjal Paulista, referência ao exercício 2014. A instrução é dividida, acompanha o Ministério Público de Contas, diante do reiterado descumprimento das recomendações desta Corte, com relação à necessidade de readequação do quadro de pessoal, em razão da existência de empregos em comissão que não se amoldam ao exigido pelo texto constitucional. Nesse caso, faço até uma observação aqui aos senhores conselheiros. Eu parece até que, como tenho ficado chato, né, no acompanhamento das contas das câmaras municipais, quando verifico um excesso de número de funcionários, e que isso tem ocorrido sistematicamente. No caso de Laranjal Paulista, é um município com 27 mil, a população, com 27 mil, população 27.122. Né? Ela tem no seu quadro 28 funcionários, 16 efetivos, né, e 12 em comissão. Eu fico imaginando uma Câmara que tem, uma reunião deve ser a cada 15 dias, quais as atribuições, né, e a demanda de serviço que pudesse ocupar 28 funcionários, um para cada 1.000 habitantes. Né? É realmente uma coisa bastante desproporcional. E interessante que desde 2009 que o tribunal vem recomendando
E o que nós verificamos é que a cada ano que passa, esse número vai aumentando ao invés de diminuir. Portanto, eu voto e proponho, nesse caso, a irregularidade das contas do município de Laranjal Paulista. Voto que está em discussão. O doutor Roque já levantou essa questão, já que foi a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que proporcionou esses repasses ao Legislativo, que acaba causando isso. Esses casos aí, dessas cidades pequenas, contrata-se alguns funcionários, aí depois contrata-se outros funcionários para manter os recursos humanos, que contrata outros funcionários para manter os faxineiros. Como aumentou os faxineiros, contrata-se outros funcionários para segurança. Quer dizer, é o cachorro correndo atrás do rabo. Aumenta-se os funcionários porque aumentou o quadro de funcionário, né? Eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Voto continua em discussão. Em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 35 e 36, que tratam das contas das prefeituras municipais de Guareí e Barão de Antonina. Os limites constitucionais e legais foram observados e os resultados obtidos mostram-se equilibrados, podendo assim as falhas apontadas ser conduzidas ao campo das recomendações e advertências. Acompanho a TJ e o Ministério Público de Contas e voto pela regularidade das presentes contas, com as ressalvas assinaladas no corpo dos respectivos votos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Item 37, trata-se de recurso ordinário interposto por Paulo Dias Novaes Filho, prefeito do município de Avaré, em face do despacho que lhe aplicou multa de 170 UFESPs em virtude de não ter comprovado a adoção de providências reclamadas em decisão proferida por esta Corte. Em preliminar, não reúne o apelo interposto condições de prosperar. Não obstante nominado recurso ordinário, pretende o interessado desconstituir despacho que lhe aplicou sanção pecuniária, em virtude do descumprimento de determinações desse tribunal. Ocorre, entretanto, que, para que pudesse ser recebido como agravo, em homenagem ao princípio da fungibilidade dos recursos, deveria ter sido interposto no prazo hábil para tanto. No caso, a decisão foi proferida em 20 de abril do corrente ano e o recurso protocolado no dia 5 de maio. Voto, portanto, pelo não conhecimento do presente apelo. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 38, versa sobre recurso ordinário, interposto pelo município de Guarulhos, em face de decisão que julgou irregular a prestação de contas apresentadas pelo Núcleo Cultural São Gabriel, relativa a recursos que lhe foram repassados por aquela prefeitura no exercício 2011. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento do recurso conhecido. No mérito, entendo que o Ministério Público de Contas, com o Ministério Público de Contas, que o recurso interposto merece ser provido, a fim de que seja considerado regular, tal como reconhecido pela sentença recorrida a prestação de contas efetuada no montante de R$ 109.702,26, recaindo a irregularidade tão somente sobre a importância de R$ 9.391,45. Por este fim, voto pelo provimento do recurso, reformando-se parcialmente, nesse específico aspecto, a decisão recorrida. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Retiro de pauta os itens 39 e 40, com reinclusão automática. Relato em conjunto os itens 41 a 44.
Os referidos itens dizem respeito a recursos ordinários. No item 41, interposto por João Jeremias Garcia Neto, ex-prefeito do município de Sales de Oliveira, em face da decisão que julgou irregular a prestação de contas apresentadas pela APM, do Colégio Municipal de José Coutinho Pereira, relativa a recursos no valor de R$16 mil, que lhe foram repassados por aquela prefeitura, e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. O item 42, interposto por Dinamérico Gonçalves Peroni, ex-prefeito do município de Itariri, em face da decisão que julgou irregulares a licitação, a ata de registro de preços, firmada por aquela prefeitura e pela empresa Pangea Comercial Limitada, para fornecimento parcelado de material de expediente e as despesas decorrentes, e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. O item 43, interposto por Leonardo Gomes da Silva, prefeito do município de Cardoso, diante da sentença que julgou ilegal a contratação temporária de agente de crédito, que aplicou a multa de 200 UFESPs ao responsável. O item 44, interposto por Silvio César de Castilho, diretor executivo do Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Havaiandava, em face da decisão que julgou irregulares as contas da autarquia e aplicou multa de 200 UFESPs ao recorrente. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos recursos. Conhecido. No mérito, muito embora as razões apresentadas não se mostrem suficientes para alterar o panorama processual, que redundou na irregularidade das matérias em exame, entendo, diante do valor reduzido da contratação de que trata o item 41, que a multa aplicada ao responsável possa ser cancelada. Considero também que, envolvendo o item 33, uma única contratação, e apresentando o item 44, atenuantes à conduta do responsável, podem igualmente as multas aplicadas ser excluídas. Diante disso, voto pelo provimento parcial dos recursos relativos aos itens 41, 43 e 44, tão somente para o fim de serem canceladas as multas aplicadas aos recorrentes e pelo desprovimento do recurso de que trata o item 42. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. Relato em conjunto os itens 45 a 48. Os referidos itens tratam de recursos ordinários. O item 45, interposto pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Penápolis, em face da decisão que julgou irregulares as contas relativas ao exercício 2009 e aplicou multa de 300 UFESPs ao responsável. O item 46, interposto por Marcos Vinícius de Almeida e Melo, diretor-geral do município, do Serviço Municipal de Água e Esgotos de Mogi das Cruzes, SEMAI, em face da decisão que julgou irregulares as contas da autarquia relativas ao exercício de 2011 e aplicou multa de 200 UFESPs a Edilson Mota de Oliveira, responsável pelos atos de gestão realizados no período de 1º de janeiro a 4 de abril daquele ano. O item 47, interposto por Darley Queiroz de Oliveira, ex-prefeito do município de Orindiúva, em face da decisão que julgou ilegais 14 contratações por tempo determinado de agentes comunitários de saúde, realizados no exercício 2012, por não estar demonstrada a existência de surto epidêmico exigida pelo texto legal. O item 48, interposto por Silvio Félix da Silva,
ex-prefeito do município de Limeira, em face da decisão que julgou ilegais 564 contratações por tempo determinado de professores, realizadas no exercício de 2007, por não estar demonstrada a necessidade temporária de excepcional interesse público, descaracterizada, aliás, diante da reincidência de admissões para as mesmas funções, e aplicou multa de 200 UFESPs ao recorrente. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento dos recursos conhecidos. No mérito, as razões apresentadas não afastaram as impropriedades detectadas nas matérias em exame. Com relação ao item 47, que retorna à pauta, entendo que a contratação de agentes comunitários de saúde deve ser analisada caso a caso, estando a contratação temporária amparada nos termos da lei, quando comprovada a existência de surto epidêmico. Nos casos em que demonstrada tal necessidade, tenho votado pela regularidade das contratações. Não é, entretanto, a hipótese dos autos. Diante disso, voto pelo desprovimento dos recursos em exame, mantidas as decisões impugnadas. Votos que estão em discussão. Só vou pedir impedimento do item 47, porque foi eu que fiz essa fiscalização aqui em loco. Impedimento do item 47. O item 47. Mas declara impedido. A verdade, nós temos sido até tolerantes com relação a estas questões, né? Mas, nesse caso, realmente, ele contraria o artigo 17 da lei, que é claro que tem que comprovar a questão de surto epidêmico. Né? Em votação, aprovados. Com impedimento, registrando o impedimento no item 47 do conselheiro Valdenir. Tem a palavra o conselheiro Antônio Roque Cittadini para relatar os itens a seu encargo, 49 a 74. O item 49 é representação contra a contratação da Prefeitura de Joanópolis. Eu acompanho os órgãos da Casa e o MPC pela procedência da representação e irregularidades dos atos praticados e com cópias ao MP para as providências de sua alçada. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora o item 50, representação de vereador da Câmara de Vargem Grande para irregularidades no convite número 73. Aqui também eu acompanho a manifestação da Casa e o MPC pela procedência da representação, julgando, portanto, irregular, com cópias à Prefeitura e Câmara. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 51. É o Serviço Municipal de Ambiental de Santo André, SEMASA, que contrata a Lara Central de Tratamento de Resíduos. Aqui os órgãos da Casa falaram pela regularidade e o meu voto também é pela regularidade do contrato e da dispensa. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Retiro de pauta o item 52, retornando ao gabinete. Retirado de pauta o item 52, com retorno ao gabinete. 53. Prefeitura de São João da Boa Vista celebra contrato com a Santa Casa de Misericórdia Maria Carolina Malheiros. Os órgãos da Casa apontaram que foram todas as dúvidas dirimidas e eu acompanho os órgãos da Casa e MPC pela regularidade dos atos em exame. Voto que está em discussão, em votação, aprovado, declarando o meu impedimento. Muito bem. É por causa de São João ou por causa da Boa Vista?
Das duas. Das duas. O item 55 trata-se de convênio e aditamento da Prefeitura de Cravinhos e a Sociedade Beneficente de Cravinhos. Aqui também os órgãos da Casa falaram pela regularidade, obedecido à tabela do SUS. Voto pela regularidade dos termos em exame. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 55. Agora é 56. Eu retiro de pauta e retorno ao gabinete. 56, retirado de pauta com retorno ao gabinete. Relato em conjunto os itens 57 a 59. Regimental. Prefeitura de Cerquilho. Pregão presencial, objetivando prestação de serviço de transporte. Aqui os órgãos da Casa questionaram, foram juntadas as razões, mas não aceitaram os órgãos, especialmente a manifestação de SDG. E, portanto, eu voto pela irregularidade da licitação do contrato, pela procedência da representação que acompanha com as providências normais. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora 60. Trata-se das contas do Executivo de Mococa, relativos a 2014. Os itens foram atendidos, os itens constitucionais foram todos atendidos. A manifestação da Casa é pelo parecer favorável e com algumas recomendações de ATJ e MPC que irão por ofício. Minha manifestação também é favorável. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, o item 61. Trata-se de recurso interposto pelo ex-prefeito Gilcimar, do município de Santa Cruz das Palmeiras. Palmeiras? Hoje não era para aparecer isso aqui. Em preliminar, eu conheço dos recursos. Deve ter algum rolo. Conhecido. No mérito, meu entendimento está de acordo com o exarado por STG, pelo provimento do recurso, uma vez que as razões afastam as irregularidades apontadas. Exigência de tarifa relativa à inscrição não frustrar o caráter competitivo. Provimento, portanto, do apelo, reformando a decisão. Palmeiras sempre. Viu que eu não discriminei, não retalhei. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 62. Ex-prefeito de Peruíbe. A matéria aqui foi examinada pelo doutor Sami e, em preliminar, eu conheço do recurso, senhor presidente. Conhecido. No mérito, meu entendimento está de acordo com a TJ e STG, não provimento. Nada foi modificado desfavorável à matéria, voto pelo desprovimento e mantenho a decisão, inclusive com a aplicação da multa. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora é Prefeitura de Avaí, sentença que julgou irregular uma admissão temporária. Aqui o meu voto vai acompanhar a manifestação, conhece em preliminar, e no mérito, e diante das circunstâncias colocadas, entendo que no caso concreto a manutenção da decisão, razão pela qual meu voto dá provimento ao recurso para fim de julgar regular os atos de admissão e conceder o registro. Esse é meu voto. 2 professores, e o que mais que tinha? 2 professores e um fisioterapeuta. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Retiro de pauta o item 64 e que retorna na semana que vem. Item 64, retirado de pauta com retorno automático. 65, recurso interposto pelo prefeito de Araçatuba. Sentença que lhe aplicou multa, ele ficou, nenhuma providência tomou, em 3 oportunidades foi advertido que deveria fazer. Em preliminar eu conheço.
Conhecido. No mérito, a penalidade se deveu que o recorrente, apesar da notificação, 3 oportunidades, não apresentou justificativa. Meu voto é pelo desprovimento, mantendo-se a decisão combatida. Voto que está em discussão. Em votação. Aprovado. 66. Recurso interposto por dirigente à época da Escola Superior de Cruzeiro, que negando seu registro de aplicação de multa. Foi isso o que ocorreu. Em preliminar, eu conheço. Conhecido. No mérito, verifico que as razões não foram consistentes para afastar a impropriedade da reprovação na matéria. A própria recorrente afirmou a indevida utilização de seleção simplificada. Meu voto, portanto, é pelo provimento parcial para fim de cancelar a multa, mas manter a decisão proferida. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora é o item 67. Mogi Guaçu, admissão de pessoal. Aqui vai se... Eu conheço em preliminar. Conhecido. No mérito, as razões recursais foram fortes o suficiente para ser acolhida relativa à função de auxiliar de serviço urbano e comunitário, considerando o caráter de assistente social das frentes de trabalho. Com relação aos professores, as mesmas não merecem ser aprovadas, além do município realizar tal prática sucessivamente, afastando o caráter de transitório das contratações. Acolho o STG, voto pelo provimento parcial, reformo a decisão, julgando-se legais as demissões dos serviços urbanos e comunitários e ilegais as demais. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Recurso ordinário, item 68, município de Casa Grande. Casa Branca, opa, não vamos mudar. Contra a sentença que aplicou multa de 200 UFESPs. Em preliminar, eu conheço. Conhecido. No mérito, meu entendimento é pelo não provimento. A multa aplicada foi razoável, adequada, observada a adoção do critério de desempate no processo seletivo. Acompanhe STG, desprovimento do recurso. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 69. Recurso interposto por Pirajuí, o Instituto de Gestão do Noroeste, GEPRON. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, os apelos não merecem prosperar. Permaneceu inalterada a mácula da decretação de irregularidade, inúmeras prestações de contas de diversas parcerias firmadas já foram analisadas e tiveram o mesmo fim. Eu voto pelo desprovimento do presente recurso, mantenho a decisão sem alterações. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 70, município de Saltinho, recurso que julgou irregulares admissões temporárias em função de professor. Aqui também não é temporário. O problema é esse. Então, eu conheço em preliminar e acolho as manifestações de MPC e SDG e voto pelo não provimento do recurso. Conhecido e pelo desprovimento, que está em discussão, em votação, aprovado. Retiro de pauta o item 71, retorna ao gabinete. Aliás, o item 64, que eu disse que retornava automático, também retorna ao gabinete, viu? Porque senão vai ser injustiça. Todo mundo eu estou dando mais do que uma semana e o item 64 eu dei só uma semana. Retificando, então, o item 64 retorna ao gabinete. E o 71 também. 71 também retirado de pauta com retorno ao gabinete. Agora o relato 72. Osasco, sentença que julgou irregular prestação de contas de repasse APM creche Lídia Tomás. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, meu entendimento é pelo não provimento. As razões e recursos, embora tenha demonstrado a ausência de malversação, não foram suficientes para modificar o julgamento desfavorável. Ademais, houve ilegalidade na aplicação dos valores repassados. Voto pelo não provimento, mantendo a decisão. Em discussão, senhor conselheiro, sim, eu vou fazer aqui uma ponderação. Nós votamos na sessão passada um processo de igual teor, de repasse
da Prefeitura às APMs. E exatamente que eles utilizaram os recursos com a aquisição de material permanente, né? Mas, dado aos valores serem bastante irrisórios, nós, nesta Câmara, aprovamos. Aqui o valor também é pequeno. Nesse caso, os valores R$ 199,00 e as tarifas bancárias, de 315. Eu também acho que Vossa Excelência tem razão. Vamos pelo caminho aí do valor irrisório e considerar, portanto, eu não gosto do termo excepcionalmente, mas, nesse caso, dar a quitação e julgar regular. O voto que está em discussão, em votação, pelo provimento. Até porque Aprovado. dá um trabalho depois para receber R$ 199,00, né? Item 73, recurso, prefeito municipal de Macedônia, sentença que julgou irregular convite. Aqui já é uma solução mista. Em preliminar eu conheço. Conhecido. Quanto a prejudicial de mérito, não cabe razão ao recorrente. Quanto ao mérito, como bem apontou a STG, ainda que possa afastar as razões da questão envolvida na publicidade do convite, permanece a irregularidade para sustentar o decreto de irregularidade. E, na tese recursal de que tal providência seria desnecessária, não se sustenta. Resta, portanto, afastado um dos fundamentos da decisão. Voto pelo provimento parcial, tão somente para reduzir a multa aplicada para 160 UFESP. Voto pelo provimento parcial, que está em discussão, em votação, aprovado. Agora o item 74, recurso interposto pelo ex-prefeito de Igaraçu do Tietê. Igaraçu do Tietê. Em preliminar, eu conheço, senhor presidente. Conhecido. No mérito, trata os autos de 5 contratações realizadas por Igaraçu no período de 2012 de agentes comunitários. Verifico que seja possível a reforma da decisão devidamente formalizado e publicado, foi utilizado o critério de avaliação, gerando lista de classificação. Meu voto dá provimento ao recurso e reforma a decisão. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra o conselheiro auditor Valdenir Antônio Polizelli, para relatar os itens a seu encargo, de 75 a 102. Senhor presidente, 75 e 76 em conjunto. 75 é regimental. Licitação e contrato da Prefeitura de Hortolândia com a empresa Multiway. 76, licitação e contrato de termos de aditamento entre a Prefeitura de Santo André e a Qualave Serviço de Higienização. A assessoria é pela regularidade e o voto acompanha. Votos estão em discussão, em votação, aprovado. 77, aprecia o terceiro termo aditivo firmado pela Prefeitura de Itaiaçu com a SEMI, tendo por objeto a gestão e execução das atividades de serviços de saúde. A TJ, endossada por chefia, opinou pela regularidade da matéria. A MPC entendeu que houve reequilíbrio econômico em razão do repasse ter superado o percentual de 25% e que não seria possível incluir o parcelamento do FGTS e contribuições previdenciárias. SDG afastou a questão referente ao crédito de 25%, mas condenou a utilização dos recursos para pagamento de cargos sociais relativos a competências anteriores. Ao que tudo evidencia, faltou planejamento da administração. Não poderia ter o município assumido a responsabilidade pelo recolhimento de encargos sociais de períodos sequer abrangidos pelo atual contrato de gestão, como bem apontou o SDG. Quanto ao aditivo representar mais de 25% do valor total do ajuste, entendo que a incidência desse percentual não se aplica às parcerias com as entidades do terceiro setor, pois a irregularidade é consequência da inclusão indevida dos valores previdenciários de FGTS, e não do percentual em si. Voto pela irregularidade do terceiro termo aditivo. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. 78, a dispensa de licitação e contrato firmado pela Prefeitura de Franca Instituto Ciências da Vida, ICV, para a prestação de serviços médicos emergenciais. O contrato emergencial foi firmado em 7 de junho de 2015, no valor de R$ 5.300.000, para viger por 90 dias. A fiscalização informou que o ajuste em preço é o 4º consecutivo, todo celebrado por dispensas.
A justificativa para a celebração do contrato na forma emergencial foi a dificuldade da contratação de médicos por concurso, exatamente a mesma para os demais termos pactuados. O Ministério Público de Contas considerou a matéria irregular. As questões que não permitem o julgamento regular da matéria são perpetuação da alegada situação emergencial que fundamentou o ajuste, uma vez que ele foi firmado já depois de 270 dias de vigência contínua de pactos emergenciais predecessores, descaracterizando o artigo 24, inciso 4 da Lei de Regência. As críticas acerca dos procedimentos adotados para a obtenção do valor estimado para o contrato. Voto pela irregularidade da dispensa do contrato com aplicação de multa de 300 UFESPs ao senhor Alexandre Augusto Pereira, prefeito de Franca. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 79. A dispensa de licitação, contrato de termos aditivos entre a Prefeitura de Peruíbe e a Associação Plural para serviços na área da saúde e o acompanhamento da execução contratual. A assessoria técnica sobre o aspecto econômico, financeiro e jurídico opinou pela irregularidade. As falhas remanescentes dizem respeito à falta de demonstração da compatibilidade dos valores praticados e à razão da escolha da contratada, em desconformidade com a Lei 8.666. Pois, conforme pesquisa feita pela fiscalização, em setembro de 2011, a entidade não possuía nenhum médico, equipamento ou leito cadastrado. E um mês depois, após o término da contratação, só havia cadastrado um médico. No tocante à execução contratual, a origem sequer se manifestou a respeito de diversas e graves irregularidades. É a famosa alocação de mão de obra, né? Diante do exposto, voto pela irregularidade de toda a matéria e pela aplicação de multa, senhora Ana Maria Preto, prefeita municipal, no valor de 300 UFESPs. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 80. Exame de 7 termos aditivos ao contrato celebrado pela Prefeitura de Sumaré e a empresa Greg, visando a realização de serviço de limpeza pública, coleta de lixo domiciliar, comercial e industrial, transporte e destinação final em aterro. A licitação e o ajuste inicial foram julgados regulares. O MPC entendeu que houve desídia do gestor municipal a iniciar o procedimento licitatório após o término do prazo legal de 60 meses, concluindo pela irregularidade dos últimos 3 termos de aditamento. Os 4 primeiros termos aditivos comportam juízo de irregularidade. Contudo, os últimos 3, que visaram a prorrogação excepcional do contrato, não merecem aprovação porque não decorreu de situação excepcional, e sim de demora da administração em se planejar. Diante do exposto, voto pela regularidade dos 4 primeiros termos aditivos e pela irregularidade dos 3 últimos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 81. Licitação promovida pela Prefeitura de Suzano, visando a realização de registro de preços para a aquisição de kits escolares. Firmou-se em 29 de janeiro de 2014 a ata de registro de preços com a empresa, com a previsão de fornecimento de produtos no valor total de R$ 17.151.000, pelo período de 12 meses. A TJ, sobre o aspecto econômico e financeiro, opinou pela irregularidade da matéria. Algumas falhas foram afastadas pelas justificativas apresentadas, mas outras remanescem, como a falta de comprovação da compatibilidade dos valores praticados com os de mercado. Pesquisas de preços feitas pela fiscalização desta Corte, somente com materiais de boa qualidade, demonstrou um sobrepreço de alguns produtos adquiridos de até 370%. Não há como crer, como quer a origem, que os custos de serviços agregados possam ser responsáveis por essa diferença. Também inquinam os atos a ausência de justificativas técnicas para o excesso de especificações dos produtos. Diante do exposto, voto pela irregularidade das matérias em exame e com multa de 200 UFESPs ao responsável. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 82. Contratação da Prefeitura de Osasco, Instituto Tecnológico Impacta, IT, tendo por finalidade a prestação de serviços técnicos de manutenção e suporte para os sistemas informatizados. A fiscalização apontou a falta de caracterização da dispensa de licitação nos moldes realizados, por entender que o objeto não se enquadra no permissivo legal. O histórico de ajuste do município de Osasco para o objeto em tela mostra que em mais de uma oportunidade esses serviços foram contratados sem realização do prévio procedimento licitatório, e desses vários foram definitivamente julgados irregulares por esta Corte. Trata-se, portanto, de uma prática recorrente do município. O objeto do ajuste não corresponde a nenhuma das atividades presentes no artigo 24, inciso 13 da Lei de Licitações. Ao contrário, trata-se de serviço corriqueiro no âmbito da administração pública, que conta com uma ampla gama de possíveis fornecedores.
Diante do exposto, voto pela irregularidade da dispensa de licitação e do contrato e, considerando o valor envolvido, mais de 43 milhões de reais na contratação e a conduta recorrente da administração, aplico multa de 500 UFES ao prefeito municipal e proponho encaminhamento de cópias dos documentos pertinentes ao Poder Legislativo Municipal para as providências sua alçada e ao Ministério Público Estadual. É como voto. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. 83 a 87 em conjunto. São convênios e prestações, regimental. Convênios e prestações de contas do exercício de 2011, dos atos celebrados pela Prefeitura de São José do Rio Preto com duas entidades. 83 e 84 é com a Associação Beneficente de Serviço Social Infantil e Maternal ABSIM, tendo por objetivo o oferecimento de educação infantil na Escola Irmã Dulce e extensão no Jardim Perdizes. O MPC opina pela regularidade da prestação de contas e pela irregularidade do convênio. O item 85 a 87, além dos convênios da prestação de contas, também análise o termo aditivo referente aos atos celebrados entre a Prefeitura e a Sociedade Creche Ana Maria, visando ao oferecimento de educação infantil nas escolas. A posição da MPC também é pela irregularidade do convênio e irregular prestação de contas. No caso aqui, houve contratação de professores por entidades conveniadas com o poder público, em que consta o CNPJ, atividade, organizações religiosas, o endereço da entidade é na residência do presidente e não existe, essas entidades não existem de fato, não há nem sede. Aqui, no caso, é uma legítima locação de mão de obra. Voto pela irregularidade dos convênios e da prestação de contas. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovado. Eu não vejo nada, eu sou a favor do Estado mínimo, né? Mas desde que sejam entidades idôneas, né? Não tem nem sede, não tem funcionário, não tem nada. Realmente fica difícil. 88 e 89 em conjunto, prestação de contas. 88 é do exercício 2014, decorrente de subvenção realizada pela Prefeitura de Cardoso, a Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso. 89 é de 2010, convênio da Prefeitura de Osasco, a ADC Bradesco Associação Desportiva Classista. Tem a finalidade de transferência de recursos financeiros ao Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. A análise das matérias apontou para a boa ordem dos atos praticados, nenhum questionamento foi feito acerca da aplicação dos recursos e não indício de desvio de finalidade nem de prejuízo financeiro aos cofres públicos. Voto pela regularidade das prestações de contas, quitando-se os responsáveis. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 90, prestação de contas do exercício 2012, Prefeitura de Iguape e o Centro de Estudo de Pesquisa Saracuras, objetivando a promoção de atividade voltada à área da saúde. A fiscalização não obteve os documentos relacionados à prestação de contas, mesmo após as requisições realizadas. Não há nos autos evidências de que os serviços foram executados. A entidade omitiu-se ao dever de prestar contas com relação aos recursos recebidos. A ex-prefeita, embora tenha comparecido aos autos requerida a prorrogação do prazo, não apresentou justificativo e documentos relacionados à matéria. O atual prefeito promoveu 2 notificações extrajudiciais no exercício de 2013, que, no entanto, não surtiram efeito. Por isso, voto pela irregularidade da prestação de contas, que nem houve prestação de contas, determinando ao poder público que se abstenha de repassar recursos à entidade enquanto não regularizada a situação, condeno de forma solidária o Centro de Estudos de Pesquisa Saracuras e o senhor Carlos Alberto da Rocha Lara Júnior, presidente da organização social, a promover o ressarcimento ao erário municipal da importância de R$ 2.598.000, aplico multa de 500 UFESP à ex-prefeita municipal Maria Elizabeth Negrão Silva por deixar de promover o efetivo controle financeiro, proponho o encaminhamento de cópia das decisões ao Ministério Público Estadual e o acionamento do ato GP 12/2016 com relação à ex-prefeita e à presidente da entidade. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. 91. Prestação de contas decorrente de termos de parceria referente a recursos de 2010, repassados pela Prefeitura de Bertioga, à Associação Civil Cidadania Brasil, para apoio e execução de projetos de gestão e implantação de política pública educacional.
A TJ, acompanhada pela chefia, propôs a irregularidade da matéria, especialmente em razão da taxa de administração. Esses autos figuraram na sessão 9 de junho de 2015, na ocasião não houve julgamento, foram convertidos em diligência. Com a nova documentação acostada, a fiscalização verificou que nenhum dos documentos enviados faz referência ao termo de parceria de 2009, objeto dessa prestação de contas, e que essas novas despesas acostadas ao processo foram todas pagas com recursos disponíveis em conta corrente diversa da conta específica. Mesmo diante da aplicação satisfatória dos recursos, a matéria não merece juízo de irregularidade, ante a cobrança de taxa de administração, uma vez que não houve a comprovação de que o valor arrecadado foi utilizado para o custeamento de despesas diretas e indiretas. Por fim, mesmo com a conversão do julgamento em diligência, nada foi acostado aos autos que pudesse reverter o cenário de irregularidade evidenciado, não havendo outra conclusão, sinal de que efetivamente houve pagamento de taxa de administração. Em curto razões, voto pela irregularidade das contas e condenação da entidade a recolher aos cofres municipais o valor que agora se fixa em R$ 99 mil referente à taxa de administração, sem prejuízo das recomendações apostas no voto. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. 96, contas pela Câmara Municipal de Bertioga. 96? Opa, peraí. 92. 2. 92. Bertioga, 2013. Assessoria técnica de economia considerou que o aspecto equilibrada. Já a assessoria jurídica, chefia MBC, pela irregularidade em razão das falhas com adiantamentos, utilização de veículos públicos para atividades pessoais, despesa com publicidade e número excessivo de cargos em comissão. Os índices constitucionais e legais foram atendidos. Contudo, conforme o entendimento da TJ e do MPC, considera que as falhas apontadas são significativas e comprometem as contas. Os itens relativos a despesas com adiantamentos, combustíveis, falha de instrução em licitação e quadro de pessoal não podem passar incólumes nesta corte. Assim, não obstante os aspectos favoráveis registrados, voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Bertioga e aplico multa ao responsável no valor de 200 UFESPs. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 93 contas da Câmara de Santana de Parnaíba do exercício 2014. A instrução é pela opinião favoráveis. As contas da edilidade merecem aprovação. Nesse sentido, é decisivo o cumprimento dos limites de gastos existentes, bem como a situação econômico-financeira adequada. Voto pela regularidade das contas em exame. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. 94 e 95, contas dos municípios de Anhembi e Floreal, referência ao exercício 2014. As assessorias técnicas, acompanhadas pela chefia, e o Ministério Público de Contas emitiram opiniões favoráveis. Considerando que foram atendidos todos os dispositivos legais e constitucionais em relação ao ensino, saúde, gasto com pessoal, e que a execução orçamentária e resultado do balanço podem ser considerados aceitáveis, e que dos recursos do Fundeb foi utilizado sua totalidade, voto pela emissão favorável à aprovação das contas, com as determinações e recomendações constantes nos votos, e com autos apartados, para que se analise o gasto de combustível do item 94, Prefeitura de Anhembi. Votos estão em discussão, em votação, aprovado. Só um minutinho aqui. O item 96. 95, Floreal, foi votado, né? Foi. Foi votado. O 96 é um recurso ordinário de Júlio Fernando Galvão Dias, né, de contas anual do Consórcio de Desenvolvimento das Regiões, contas anuais do Consórcio de Desenvolvimento das Regiões Sul e Sudoeste do Estado de São Paulo, Condersul, exercício 2012. O recurso é contra a conta, sentença que julgou irregulares as contas, nos termos do artigo 33, inciso 3, combinado com o artigo 36 da Lei 799/93. Há um pedido de vista do doutor Sidney Stanislau Beraldo. Eu vou narrar aqui o voto, depois passar a palavra.
O julgamento desfavorável da matéria deu-se em razão de não terem sido justificado e ou esclarecido os desacertos anotados no relatório da fiscalização. Feitas essas considerações, com todo respeito, eu reitero a integralidade dos termos do voto proferido pelo não provimento. Passa a palavra, doutor. Eu solicitei vista dos autos para melhor apreciar a matéria. Inicialmente, registro que acompanha o eminente relator quanto à rejeição da preliminar de mérito alusiva à nulidade processual. Não há realmente que se falar em cerceamento de defesa por falta de notificação, uma vez que o recorrente tinha plena ciência da existência do processo em questão. Permito-me, entretanto, divergir da conclusão alcançada pelo desprovimento do recurso, por entender que há elementos relevantes, positivos, nos demonstrativos do consórcio, de que sobressaem em relação às imperfeições anotadas. Assim, noto que, durante o exercício de 2012, a Condersul realizou diversas atividades que se coadunam com os objetivos para os quais foi criado, tendo sido as finalidades fixadas pelos municípios consorciados devidamente atingidas no período em apreço. Quanto à execução orçamentária, em que pese o déficit necessário, o déficit apresentado, o consórcio encerrou o exercício de 2012 com superávit financeiro, além de evidenciar saldos positivos nos resultados econômico e patrimonial. Verifico ainda que a ordem cronológica de pagamentos foi devidamente respeitada e que todos os encargos sociais foram recolhidos a contento. Não vislumbro, ademais, no caso, a reincidência alegada pela fiscalização, uma vez que a recomendação consignada no julgamento das contas do exercício de 2009 para que o consórcio adote medidas cabíveis em fase de inadimplência dos municípios, foi publicada no Diário Oficial do Estado em 16 de maio de 2012. Ou seja, durante o exercício em apreço, afigurando-se plausível o argumento do recorrente em que a referida dívida somente poderá ser reduzida ante ao incisivo e contundente combate que não surtirá efeito em apenas um único exercício. Além do que, em 2012, foram realizadas cobranças administrativas dos débitos pendentes. Entretanto, assim que as impropriedades apontadas pela fiscalização não se mostrem suficientes para fulminar as contas em apreço, podendo ser conduzidas ao campo das recomendações. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso ordinário para o fim de serem julgadas regulares as contas do Consórcio de Desenvolvimento da Região Sul e do Sudeste do Estado de São Paulo, Condersul, referentes ao exercício de 2012, com a quitação dos responsáveis e consequente cancelamento da multa aplicada ao recorrente, sem prejuízo das recomendações consignadas. Voto que está em discussão. Eu agradeço Vossa Excelência por ter enviado o voto com antecedência. Respeito a posição da Vossa Excelência, mas mantenho o meu voto pelo não provimento. Senhor presidente, eu normalmente não voto na matéria que está envolvido o Capão Bonito, mas nesse caso não é a região toda, né? É a região toda. Eu acompanho Vossa Excelência. Regional. Eu acompanho Vossa Excelência. Então, o voto continua em discussão, em votação. Aprovado com... Vencido o relator, eu assumo a relatoria. O 97 a 99 em conjunto. É regimental. Todos são recursos ordinários. O 97 foi interposto pelo ex-prefeito de Cananéia, em face de sentença que considerou irregulares e negou o registro a 2 atos de admissão de pessoal, portanto determinado, levando a efeito no município no exercício de 2012, por meio de processo seletivo com fundamento em lei municipal.
A sentença combatida considerou que as justificativas apresentadas não foram suficientes para caracterizar a necessidade temporária de excepcional interesse público. O 98 foi interposto pela Prudenco, Companhia Prudentina de Desenvolvimento, pretendendo a reforma da decisão que julgou irregulares 2 termos aditivos ao contrato firmado com a recorrente e a empresa Betunel Indústria e Comércio Limitada. Os referidos termos foram julgados irregulares em decorrência do princípio da acessoriedade. O 99 foi interposto pelo ex-prefeito de Mairiporã, contra a sentença que julgou ilegal o ato de admissão de Rosana Ferreira da Costa Souza, por acúmulo remunerado ilegal de cargo função pública. A jornada de trabalho estabelecida nos 2 municípios era a mesma, de segunda a sexta-feira, das 13 às 18 horas. Em preliminar, recursos em termos dele que conheço. Conhecido. No mérito, as justificativas apresentadas pelos recorrentes não afastaram os fundamentos das decisões, por isso nego provimento a todos os recursos. Votos estão em discussão e votação aprovada. 100, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Miguelópolis, ante sentença que julgou irregulares as despesas com pagamentos de horas extras a servidores comissionados, realizados no exercício de 2010, e determinou o ressarcimento ao erário do montante de R$ 92 mil relativo a essas despesas. Consoante a sentença, o motivo determinante para o juízo da irregularidade foi a incompatibilidade do pagamento de horas extras a servidores em comissão. Preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, as características dos cargos em comissão afiguram-se incompatíveis com o regime normal de trabalho. Para o desempenho de suas atividades, não há sujeição à jornada comum e à rotina rígida dos servidores de carreira. Compreende-se, portanto, que a natureza dessas funções não comporta o pagamento de horas extras. Contudo, vou dar provimento parcial ao recurso unicamente para afastar a determinação de ressarcimento dos valores pagos, considerando que na instrução não foi questionada a efetiva prestação dos serviços extraordinários, aliás, que se reveste de natureza salarial. Provimento parcial para afastar a condenação, a devolução. Em discussão. Olha, eu vou manifestar meu voto aqui pelo desprovimento, porque hora extra para funcionários em comissão, né, é proibido. Eu acho que no caso aqui eles teriam que devolver. Então, mas no caso aqui, não há informação se eles não trabalharam nessa hora extra, né? Aí vai ter um enriquecimento ilícito em prol da administração pública. Eu penso que funcionário em cargo em comissão, ele tem que estar à disposição. Eu vou acompanhar o conselheiro Polizelli. É porque eu penso assim, sabe? Vou acompanhar o se conselheiro. trabalhou, tem que receber, por mais que... É irregular formalmente. Formalmente irregular, mas... Se trabalhou, vai ter... Até porque julgado irregular vai ter que devolver. Não, eu concordo. Tá bem. Dessa vez não acompanho Vossa Excelência. Não, vou acompanhar também. Então, Fiz tá aqui bom. uma observação, mas acho que o funcionário devolver dinheiro é sempre muito penoso. Mas, embora aqui, acho que não se deve pagar hora extra. Porque quem trabalha em cargo em comissão sabe que tem que ficar disponível. O 101 e 102 é recurso de Catanduva, mas eu vou tirar de pauta porque eu participei dessa fiscalização. Vai ficar para o próximo substituto do Dr. Robson analisar isso aqui. Tá certo. Retirado de pauta, o item 101, né? E 102 também. 101 e 102. Esgotada a pauta, concedo a palavra a quem dela queira fazer uso. Não havendo consulto o Dr. Rafael Demarque sobre eventual interesse recursal em qualquer dos processos apreciados. Sim, Excelência. O Ministério Público tem interesse no item 60 das contas da Prefeitura de Mococa e também no item 100, esse último que tratou das horas extras de Miguelópolis. Item 60 e item 100, vistas do Ministério Público de Contas. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.